Na tela, acompanhe, vestibulando. Eu tenho aqui, apresenta sobre a forma de 6 segmentos básicos, eu já falei, narração, descrição, dialogal, explicação, argumentação e injunção. Cara vestibulando, acompanhe comigo. Podem determinar a classificação do texto, se ele é narrativo ou ele é descritivo. Acompanhe comigo aqui, só um minuto, na tela. Veja bem, não significa, ao trabalhar com as sequências textuais, que eu tenho um texto puro. Então, um texto narrativo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, cobrado no vestibular da universidade, pode cobrar, dentro da teoria de texto, por exemplo, o narrador intruso, quando ele procura dialogar com o seu interlocutor, né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele tem lá a figura, né, dele já morto, revivendo, né, trazendo as suas memórias, e ele narrando esse fato, ele já faz isso de maneira o quê? Afastada do que ele fala. Então, dentro desse ponto de vista, é notório nós observarmos que simplesmente ele dialoga com o leitor. E ao dialogar, ele tem uma sequência dialogal. Vamos lá na tela. Acompanhe. Gênero textual. Já foi citado, já foi contextualizado, eu vou avançar. Aqui são apenas algumas noções. Então, são conjuntos de textos, né, que nos trazem aí, que são trabalhados no nosso dia a dia. E simplesmente, dentro do vestibular, nós temos o artigo de opinião e a carta argumentativa. Acompanhe comigo, rapidamente, proposta de redação do vestibular da UFRN, uma cena enunciativa. Eu vou lhe mostrar, vestibulando, como tudo isso que nós falamos se materializa na noção de texto. Acompanhe na tela, por gentileza. Então nós temos, olha essa proposta. Certa noite no edifício Babalu, quase ninguém pôde dormir, pois um dos moradores, estressor de Malagueta, baterista recém-contratado por uma banda de rock, decidiu ensaiar a partir das 23 horas. Na manhã seguinte, o administrador, Clonides Exotânico, chega de viagem e é comunicado da ocorrência. Resolve, então, escrever uma carta ao roqueiro. Olha o que está entre parênteses, vestibulando. Expondo queixas de 2 moradores e explicitando providências a serem tomadas caso o ensaio se repita. Faça de conta que você é Clonides Exotânico e redija a carta, obedecendo às normas da língua culta. Repare bem aí no enunciado, vestibulando. Olha o que está entre parênteses. Expondo queixas de 2 moradores, explicitando providências a serem tomadas caso o ensaio se repita. Vestibulando, acompanhe comigo, aqui na tela, acompanhe. Então veja, isso aqui é o gênero carta. Nós ainda não problematizamos, não discorremos sobre a carta. Mas eu quero atentar que a carta ela tem procedimentos. Muitos se preocupam com os elementos paratextuais. Natal, 31 de outubro de 2011, prezado, Clonides Exotânico, né? E ao desenvolver o corpo da carta, é notadamente observado que os alunos eles procuram reproduzir certo tipo de enunciado, né? Então, geralmente o aluno ele coloca, né? Ao ler sua opinião, então, se for algo vinculado para a carta do leitor, no jornal, numa revista, o aluno geralmente começa por isso, ou então, né? Venho por meio desta carta escrever-lhe e aí continua. Essas introduções já tradicionais marcadas. Eu sugiro, vestibulando, que você siga os procedimentos de carta. Toda carta ela deve ter no seu início, parágrafo inicial, o assunto, bem como a finalidade de você escrever uma carta. Mas nós vamos problematizar isso no decorrer dos nossos encontros. Veja aí, para finalizarmos por hoje, acompanhe na tela, eu vou trazer uma outra cena enunciativa, certo? Agora do vestibular da UFRN 2005, em que trazia simplesmente, né, aqui o artigo de opinião. 2 exemplos, né, de gêneros textuais. A convite do jornal comunitário de seu bairro, você aceita produzir um texto a ser publicado na seção Polêmicas Atuais. Sua tarefa é escrever um artigo de opinião, assumindo um posicionamento em relação à temática proposta. Em um relacionamento a 2, qual a melhor opção a ser feita? Deve-se apenas ficar, somente namorar, ou alternadamente ficar e namorar? Seguindo as orientações do jornal, o artigo deverá ser redigido em prosa e não em verso, ser escrito em língua culta, né? Apresentar título adequado, apresentar argumentos que fundamentem o seu ponto de vista defendido sobre o tema e a atenção. Se você assinar o texto, né, ou fizer nele qualquer marcação identificadora, será excluído do processo seletivo. Então acompanhe comigo aqui, vestibulando, por gentileza, veja aqui comigo. Então eu tenho aqui na tela, nós temos aqui um exemplo de um artigo de opinião, que pedia para que você, vestibulando, se posicionasse de 3 formas diferentes. No caso, você teria que escolher uma das formas e defender o seu ponto de vista. Então, é você que diz isso. A responsabilidade enunciativa é sua. Você é o sujeito autor. Então, pense bem. Antes de você escrever um artigo de opinião ou um texto dissertativo, vestibulando, você deve, a priori, montar um banco de dados. Você deve, aí, a priori, também estabelecer quais são as ideias que podem ser aproveitadas por você, né, e usadas na confecção da redação, que seria um trabalho, né, de elaboração textual. Acompanhe na tela.
eu tenho aqui alguns procedimentos que eu sugiro. Quais são? Planejar. Você deve ampliar seu repertório. O vestibulando ele deve delimitar o tema e escolher o ponto de vista a ser tratado. Você deve, vestibulando, antes de escrever qualquer linha, pense bem, veja bem, antes de escrever qualquer palavra, eleger o objetivo e a finalidade com que vai escrever, escolher os critérios de ordenação das ideias e das informações. Você deve, vestibulando, antes de qualquer trabalho, prever as condições dos possíveis leitores, considerar a situação em que o texto vai circular, isso é importante, se é num jornal, se é numa revista, se é num jornal de bairro, se é num jornal da escola, você deve levar em consideração esse dado. Decidir quantas estratégias textuais que podem deixar o texto adequado à situação, as estratégias argumentativas de concessão, né, de confirmação, de refutação. E, finalizando, estar seguro quanto ao que pretende dizer a seu parceiro, ao seu interlocutor. Enfim, estar seguro quanto aos núcleos de suas ideias e de suas intenções. Então, comigo aqui, então vestibulando. Então, são apenas procedimentos. Nós acordamos isso já na aula de hoje. Então, são procedimentos textuais que amparam, que situam a sua escrita de texto. Eu espero que com esse nosso encontro de hoje, nosso primeiro encontro, eu tenha conseguido transmitir para você, caro vestibulando, com maior naturalidade, a perspectiva de texto que você deve adotar. Não fique pensando que o vestibular da universidade, do ponto de vista da redação, é algo de outro mundo. Não é, de forma alguma. O que precisa-se agora é entender como funciona o processo. A partir do momento que você entenda e consiga organizar suas ideias de maneira prévia, né, planejando o que você vai dizer, com qual finalidade você vai estabelecer, você vai vestibulando, com certeza, eu creio nisso, confeccionar, elaborar, né, o seu texto com base tanto no gênero textual solicitado, bem como na sequência argumentativa que é já de praxe, que é na prerrogativa do vestibular da universidade. Nas próximas aulas, nós contextualizaremos outros procedimentos, né, que já resistem no âmbito da escrita e da reescrita do texto antes da elaboração de uma versão definitiva, bem como detalharmos aí o texto, artigo de opinião do gênero e a carta, né, argumentativa. Então, eu espero com esse nosso encontro de hoje ter ajudado. Qualquer coisa vestibulando, pode entrar em contato conosco, né, o e-mail, né, é sergioaugustolima@hotmail.com. Terei um enorme prazer em ajudá-lo sempre que possível, em caso de dúvida, né, nós estamos aqui na TV União com o professor Luiz Carlos para isso, para socializar o saber e construirmos aí a sua aprovação. Conte sempre conosco, um abraço, sucesso sempre. Ok, professor Sérgio aí de português.